Discípulo, talvez você viva exatamente isso. Você manda uma mensagem, a pessoa visualiza, posta story, responde outras pessoas e te deixa no vácuo. Você começa a revisar tudo o que escreveu, procura onde errou, se sente pequeno, descartável, invisível. Hoje eu vou te mostrar a psicologia sombria por trás das pessoas que nunca respondem na hora e as leis sombras para você parar de se humilhar por atenção. Discípulo, eu sei exatamente o que acontece. Você manda uma mensagem para alguém que importa. Pode ser um crush, um amigo, um familiar. Você escreve com cuidado, pensa nas palavras, relê antes de enviar. Finalmente, envia. E aí vem o silêncio. Visualizado, nenhuma resposta. Você olha o celular de novo. Nada. A pessoa posta story, comenta em post de outros, está online várias vezes. Mas para você, silêncio. Você começa a repassar a conversa na cabeça. O que eu fiz de errado? Será que fui intenso demais? Será que eu sou carente demais? A mente não para. Você abre o chat de novo só para ver se talvez tenha perdido a notificação. Não perdeu. A mensagem continua lá, entregue, visualizada, ignorada. Horas depois, ou dias depois, a resposta chega. Um kk, um beleza. Uma frase curta que muda de assunto. Como se você não tivesse esperado esse tempo todo. Como se não importasse. E o pior, você responde na hora. Agradecido pela migalha. Aliviado por não ter sido ignorado de vez. E o ciclo recomeça. Isso não acontece só com crush. Acontece com amigos que você considera próximos. Acontece com familiares que deveriam se importar. Acontece em grupos onde você é o único que fica sem resposta, enquanto os outros conversam normalmente. Discípulo, enquanto você não entender o jogo por trás desses atrasos, vai continuar se oferecendo como cachorro emocional para quem te trata como notificação descartável. Na maioria dos casos, quem nunca responde na hora não está só ocupado demais, está regulando seu lugar na hierarquia de importância dela. A demora é uma forma de poder, e o jeito como você reage define se você fica como opção ou como homem respeitado. Existem exceções, vidas cheias, urgências, imprevistos, mas quando o padrão é constante, a mensagem é clara. É sobre como essa pessoa escolhe repetidamente te colocar no final da fila. Algumas pessoas usam o atraso de forma proposital, para criar dependência, para te deixar inseguro, para te manter como plano B enquanto resolvem coisas mais importantes, para sentir o poder de saber que você está esperando. E funciona. Funciona porque você fica ansioso, funciona porque você checa o celular várias vezes, funciona porque quando a resposta finalmente chega, você sente alívio em vez de raiva. E esse alívio é o que te mantém preso. Quando você compensa isso com mais esforço, mais mensagens, mais disponibilidade, você confirma exatamente o lugar que elas te deram, embaixo. Você não controla o tempo que elas demoram para responder, mas controla completamente a forma como se posiciona diante desse atraso. E é aqui que entram as leis sombras. A primeira lei é a lei da prioridade invisível. A lei da prioridade invisível diz o seguinte: a velocidade com que alguém te responde revela a posição que você ocupa na vida dela. Discípulo, isso não é sobre uma conversa isolada, é sobre padrão, é sobre comportamento repetido. Observe, a mesma pessoa que demora 2 dias para te responder, responde outras pessoas em minutos. A mesma pessoa que não viu sua mensagem está online postando, comentando, interagindo. A mesma pessoa que diz estar sem tempo encontra tempo para todo mundo, menos para você. Isso não é acaso, isso é escolha, isso é hierarquia. Quando alguém responde rápido a uns e lento a outros, está dizendo, sem palavras, quem importa e quem não importa. Está dizendo onde cada pessoa se encaixa na ordem de prioridades. Se você sempre fica por último, está sendo tratado como último. A maioria das pessoas não admite isso. Elas dizem que estavam ocupadas, que não viram, que esqueceram, mas você sabe a verdade. Você vê ela online, você vê ela ativa em outros lugares. A desculpa não bate com a realidade. Durante uma semana, observe sem agir. Registre mentalmente o tempo médio que certas pessoas demoram para te responder. Compare com o tempo que elas levam para interagir com outros, em grupos, em redes sociais.
Você vai começar a ver quem realmente te prioriza e quem te usa como passatempo de baixa prioridade. Esse conhecimento é o primeiro passo para mudar sua posição. A segunda lei é a lei do espelho de respeito. A lei do espelho de respeito diz o seguinte: quando você se trata como sobra, as pessoas só confirmam isso com o atraso delas. Discípulo, o problema não é só a atitude deles, é a sua resposta, é o que você faz depois de ser ignorado. Você se humilha quando dobra a mensagem, quando manda ponto de interrogação depois de horas, quando escreve um textão cobrando explicação, Quando envia emoji triste, esperando que a pessoa sinta culpa. Quando manda, tá brava comigo? Como se você fosse o culpado por ser ignorado. Cada uma dessas ações comunica a mesma coisa. Meu valor depende da sua resposta. Eu preciso de você mais do que você precisa de mim. E quando você comunica isso, a pessoa não te respeita mais, ela te respeita menos, porque você acabou de provar que ela pode te tratar como quiser e você ainda vai estar ali, esperando. Você mostrou que não tem outras opções, que a atenção dela é tudo que você tem. Isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais você corre atrás, menos ela te valoriza. Quanto menos ela te valoriza, mais você corre atrás. E assim o respeito vai sendo destruído, mensagem por mensagem. Nas próximas conversas, nunca dobre mensagem para quem já visualizou e não respondeu. Sem ponto, sem me responde, sem emoji triste, sem textão explicando como você se sentiu ignorado. Silêncio. E observe como isso muda a dinâmica. Observe como a ausência da sua insistência cria um vácuo, que muitas vezes a própria pessoa vai querer preencher. A terceira lei é a lei da resposta escassa. A lei da resposta escassa diz o seguinte: você não recompensa atraso com investimento extra. Você iguala ao nível de interesse. Discípulo, quando alguém desaparece por horas ou dias e depois volta como se nada tivesse acontecido, a sua resposta define tudo. A sua resposta ensina como você deve ser tratado dali em diante. Se você responde com um textão caloroso, com um finalmente apareceu, com entusiasmo exagerado, você está dizendo que ficou esperando, que a ausência dela te afetou, que você estava contando os minutos, que você não tem mais nada para fazer além de esperar por ela. Isso não gera atração, isso gera desprezo. A resposta escassa funciona assim. Ela some o dia inteiro e volta com "Oi, sumido", em vez de "Nossa, pensei que tinha morrido, tava com saudade, onde você estava?" Você responde "Oi, tudo bem", e só, curto. Educado, frio, sem demonstrar que você estava esperando, sem recompensar o atraso com atenção extra, sem dar a ela a satisfação de saber que você ficou pensando nela esse tempo todo. A energia que você coloca na resposta precisa ser proporcional à energia que você recebeu. Se ela te deu migalha, você devolve migalha. Isso não é vingança, é calibração. É ensinar, através de ações, que seu tempo tem o mesmo valor que o dela. Defina um limite de resposta para você mesmo. Se a pessoa demora um dia para responder, você não responde imediatamente quando a mensagem chega. Espera um tempo proporcional. Isso não é joguinho, é espelho de escassez. Você está comunicando que seu tempo também tem valor. A quarta lei é a lei do corte silencioso. A lei do corte silencioso diz o seguinte: quando o padrão é desrespeito, o castigo não é textão, é ausência. Discípulo, se alguém te mantém em um carrossel de atraso e migalhas, não é conversando que você resolve, não é explicando como se sente. Não é mandando um áudio de 10 minutos detalhando sua frustração. Não é escrevendo uma carta emocional esperando que ela finalmente entenda. Pessoas que te tratam assim já sabem o que estão fazendo. Elas não precisam de explicação. Elas precisam de consequência. Você não anuncia que vai se afastar. Você se afasta. Responde cada vez menos, para de puxar assunto, para de reagir a stories, para de dar sinais de vida. Foca sua energia em outras pessoas, em outros projetos, em você mesmo. Aquele amigo ou crush que sempre demora dias para responder, você simplesmente para de iniciar qualquer conversa. Se vier mensagem, aplica a lei da resposta escassa. Se for irrelevante, ignora. Sem drama, sem explicação, sem dar a ela o privilégio de saber que te afetou. O silêncio fala mais alto que qualquer textão. O afastamento comunica mais do que qualquer cobrança. E o mais importante, preserva sua dignidade. Escolha uma pessoa que vive te deixando no vácuo.
Por 30 dias, não inicie nenhuma conversa com ela. Nenhuma. Observe o que acontece. Se ela não vier atrás, você já tem a resposta que precisava sobre o quanto você importa para ela. Se vier, você responde nos seus termos, não nos dela. A quinta lei é a lei do campo certo. A lei do campo certo diz o seguinte: conversa que importa não acontece por mensagem com quem te trata como distração. Discípulo, tentar ter conversas profundas por chat com gente que já te vê como opcional é suicídio de respeito. É entregar de bandeja mais uma oportunidade para ela te ignorar. Você quer resolver algo importante, quer esclarecer uma situação, quer ter uma conversa séria sobre a relação e tenta fazer isso por WhatsApp com alguém que demora dias para responder um oi. Isso não funciona. Você vira mais uma bolha de texto numa tela cheia de notificações. Você vira mais uma mensagem para ela responder quando tiver tempo, e esse tempo nunca chega. Se o assunto importa, você diz: isso eu prefiro falar pessoalmente, ou isso eu prefiro resolver numa ligação, e espera. E se a pessoa nunca tem tempo para isso, nunca tem espaço para uma conversa real, você já tem a resposta que precisava. Você não é prioridade. E não vai ser uma mensagem bem escrita que vai mudar isso. Identifique um assunto importante que você está tentado a resolver por mensagem. Segure. Escolha só conversar ao vivo ou por ligação. Se a pessoa não tiver espaço nem vontade para isso, você aplica a lei do corte silencioso. Sem ressentimento. Apenas clareza sobre onde você não deve investir. Discípulo, vamos recapitular o que você aprendeu hoje. Você não controla o tempo que os outros levam para responder, mas controla totalmente se aceita ser o último da fila. Quando você para de se humilhar por atenção, o jogo muda. Quando você para de correr atrás, as dinâmicas se reconfiguram. Você recebeu 5 leis sombras para aplicar a partir de agora. A lei da prioridade invisível. A velocidade com que alguém te responde revela a posição que você ocupa na vida dela. A lei do espelho de respeito. Quando você se trata como sobra, as pessoas só confirmam isso com o atraso delas. A lei da resposta escassa. Você não recompensa atraso com investimento extra. Você iguala o nível de interesse. A lei do corte silencioso. Quando o padrão é desrespeito, o castigo não é textão, é ausência. A lei do campo certo. Conversa que importa não acontece por mensagem com quem te trata como distração. Você é um homem inteligente e introvertido. Sua atenção é rara. Quem te trata como notificação descartável está mostrando exatamente onde você não deve investir. A partir de agora, você não vai mais ficar revisando mensagens, se perguntando onde errou, implorando por uma resposta que deveria ter vindo naturalmente. Você não vai mais ficar checando o celular a cada 5 minutos, esperando uma migalha de atenção. Você vai observar os padrões. Vai parar de dobrar mensagem. Vai igualar o nível de interesse. Vai se afastar em silêncio quando necessário. E vai reservar conversas importantes para quem te dá espaço de verdade. Para quem te trata como prioridade, não como opção. Este é mais um capítulo da psicologia sombria das pessoas ao seu redor. Se inscreve e ativa o sino, porque isso o algoritmo não leva até você. Você precisa vir buscar. Se você vai parar de correr atrás de quem não te responde, comenta abaixo. Eu não me humilho por atenção. Eu vou saber que você entendeu. Mas não para aqui. Se além dessas migalhas de atenção, você também sente que ninguém te respeita quando você entra em um lugar, o próximo capítulo é sobre as 10 leis sombras para um homem introvertido impor respeito imediatamente, sem fingir ser extrovertido, sem precisar falar alto. O vídeo está na tela agora. Vai para lá antes que o algoritmo enterre esse conhecimento de novo. Discípulo, o mundo não é justo. Ele é regido por leis de poder invisíveis. O que eu faço aqui é te entregar essas leis. Você não precisa contar isso para ninguém, só aplicar em silêncio.